da realização da reunião, né, na ONU, justamente para tratar sobre essa questão. A reunião, na verdade, ela foi adiantada porque seria realizada na segunda-feira, mas foi antecipada para esse domingo. Nesse momento, existe um porta-voz já ali fazendo abre-alas sobre o que eles pretendem dialogar, de que forma também eles pretendem intervir em meio a esse conflito. A gente vai seguir monitorando a reunião assim que eles forem construindo uma fala realmente substancial quanto a uma possibilidade de resolução, porque a gente tem visto diferentes demonstrações em relação às reuniões que são realizadas pela ONU sobre não conseguir resolver efetivamente os conflitos. Eles pedem, fazem apelo, assinam acordos, só que efetividade a gente vê muito pouca. Vamos ver agora, né, de que forma que os representantes da Organização das Nações Unidas vão se manifestar. E o Luca Bassani também segue aqui com a gente, vai fazer a tradução simultânea sobre o que de fato tem acontecido nessa reunião ao vivo agora. Vamos acompanhar. Eu acho que a pergunta hoje deve ir ao Irã. O presidente Trump disse de forma bastante clara, e o premier Benjamin Netanyahu também, que mudança de regime, isso está na decisão do povo iraniano. Isso é para o povo iraniano decidir, não para a gente. We have very strong defense capabilities. Nós temos várias capacidades de defesa muito fortes e o problema dos iranianos é que eles atingem cidades civis e muitas pessoas buscam ter muitos feridos e mortos civis. It was very disappointing because the Secretary General failed Isso é muito frustrante. E muitas pessoas não mencionam a ameaça que o Irã nuclearizado representava. Isso tem sido uma das ameaças pelas últimas décadas. Isso traria grande instabilidade para os Estados Unidos e para toda a região. Given that one of your stated aims has been to destroy the nuclear program, has enough damage now been done that Israel will stop its strikes on Iran? So, we have very close coordination with the United States throughout. Nós temos uma coordenação muito próxima com os Estados Unidos e durante os últimos dias, antes, durante e depois do ataque, nós nos ajudamos. Eu acho que é muito cedo ainda para dizer a quantidade de danos causados. Mas nós sabemos que o exército dos Estados Unidos é o mais forte que nós podemos achar em torno do mundo. E eu parabenizo os Estados Unidos por essa operação muito impressionante. Muito obrigado a todos. Este é o representante israelense. Bom, então a gente ouviu a fala do representante israelense chegando na reunião da ONU. Eles vão estar, então, concentrados justamente na tentativa de que haja uma resolução em relação ao conflito. Mas a gente tem repercutido desde o início deste Fast News, às 3 horas da tarde, que o líder islâmico não quer realmente tratativas. Ele disse que vai contra-atacar os Estados Unidos, Israel, e vai seguir assim, dessa maneira, justamente por conta desse ataque, porque segundo o Irã, eles não estavam fazendo enriquecimento de urânio para a fabricação de uma bomba nuclear, seria para instalações ligadas à energia, mas os Estados Unidos resolveu, de forma, vamos dizer assim, surpreender, né, o Irã, promovendo esses ataques às bases nucleares. Então, as narrativas vão sendo geradas também, justamente sobre essa questão, Luca Bassani, porque de um lado a gente vê, então, os Estados Unidos dizendo, olha, Irã estava sim fazendo enriquecimento de urânio, e do outro lado o Irã dizendo, não havia enriquecimento de urânio, só que também não abria as portas para que houvesse uma fiscalização e dessa maneira comprovar de que não estava fazendo nada em relação à criação de uma bomba. De que forma que você analisa todo esse contexto, até mesmo a expectativa da ONU, né, na realização dessa reunião?
Olha, David, nós vemos argumentos para ambos os lados. O primeiro é que a Agência Internacional de Energia Atômica disse não ter evidências suficientes para acreditar que o Irã teria uma bomba atômica ou estava trabalhando em uma bomba atômica. O mesmo foi dito pela secretária de Segurança dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, durante as últimas semanas, algo que foi contrariado pelo presidente Trump. Ao mesmo tempo, nós temos informação que o Irã estava enriquecendo urânio acima de 60%, algo que é de 15 a 20 vezes a mais do que o necessário para fins civis. Então, se nós temos para uma usina nuclear com obtenção de energia como seu propósito principal o enriquecimento na faixa de 3 a 5%, por que vamos enriquecer acima de 60%? Qual é a necessidade disso, a não ser que tenha o objetivo final de construir uma arma? Então aí a gente vê que, de um lado, aquilo que foi mostrado até agora é insuficiente para dizer o Irã tem uma bomba atômica ou estava muito próximo de, mas também é já o suficiente para dizermos, bom, o enriquecimento dele já está mais próximo do nível bélico do que do nível civil. Portanto, a gente vê que este impasse foi aparentemente resolvido pelo presidente Donald Trump com a sua decisão de atacar as instalações nucleares do Irã. E vale dizer que a instalação de Fordow tinha cerca de 1.000 centrífugas nucleares, dessas mais modernas que fazem a separação dos isótopos e podem fazer o enriquecimento de urânio de maneira mais eficaz, localizadas em uma profundidade bastante expressiva, aí de 90 a 100 metros de profundidade. Portanto, muitas das informações da Agência Internacional de Energia Atômica, elas são provenientes de bases ou de instalações as quais o Irã permitiu que fossem vistoriadas. O que garante que o Irã fez a permissão para que os revisores, né, aqueles importantes diretores da agência fiscalizassem cada uma dessas localidades, inclusive algumas outras que podem ser secretas. Essas são as dúvidas que fazem com que a causa iraniana se enfraqueça, principalmente quando temos a própria Agência Internacional de Energia Atômica atestando que as capacidades iranianas já enriqueciam urânio acima de 60%. Isso criou um grande desconforto no Oriente Médio e também faz com que os demais países que possuam armas atômicas e a própria agência, através do Tratado de Não Proliferação, se preocupem com a expansão da posse de armas atômicas em torno do mundo. Supondo que o Irã alcançasse uma arma atômica, o que garante que o Iraque não ia querer o mesmo, a Arábia Saudita não ia querer o mesmo, a Turquia não ia querer o mesmo? Então isso ia ser um efeito em cascata em todo o Oriente Médio. Nós sabemos que mais armas atômicas significa mais instabilidade. Com 9 países possuindo essas armas, já é difícil demais as relações internacionais em relação aos fins bélicos de cada um desses armamentos. Imagine com 15 países, 20 países possuindo armas atômicas. Ia ser ainda mais difícil esse efeito de dissuasão, ia transformar as guerras regionais em algo cada vez mais preocupante, a exemplo de tantas que já temos no Oriente Médio. Também o fato de essas armas poderem cair na mão do terrorismo internacional é uma preocupação. Dos países que possuem armas atômicas, apenas o Paquistão é islâmico, também tem vários braços do terrorismo internacional, e essa é uma preocupação constante, o que garante que o governo paquistanês é forte o suficiente para impedir com que essas armas tão poderosas caiam nas mãos erradas. No Irã e em outros países da região, essa dúvida continuaria. Então, na visão dos ocidentais, aqui ressalto, né, dos países europeus, da Austrália, do Japão, essa medida tomada por Donald Trump foi um alívio, enquanto que para aqueles defensores do direito internacional, aqueles que estão dentro da ONU, vêm violações da soberania de um país por esses ataques. Agora vamos esperar para ver o que será discutido e talvez decidido dentro do Conselho de Segurança. Sabemos que muitas das discussões são longas e geralmente 2 grupos são formados, aqueles dos países ocidentais, onde os 3 países com direito a veto acabam tomando a posição de Israel, Reino Unido, França e Estados Unidos, enquanto que do lado mais próximo ao Irã temos a China e a Rússia, que muitas vezes acabam defendendo o regime iraniano para fazer essa contradição, né? Essa ambiguidade que é comum nós temos na geopolítica. Vamos esperar para ver as declarações feitas por cada um desses países, se de fato alguma decisão é tomada. Provavelmente não, por conta desses impasses que sempre surgem. Não é a primeira vez que temos
violações da soberania de algum país, ataques em um país, são vários que aconteceram nos últimos 25 anos, podemos citar Afeganistão, Iraque, a própria Rússia na Geórgia, depois a Rússia na Ucrânia, mais recentemente a guerra na Síria, também com várias potências atuando até mesmo dentro do território sírio, os Estados Unidos, a Rússia, a Turquia. Então, muitas dessas resoluções já chegaram a ser discutidas no Conselho de Segurança, mas nenhuma delas foi efetivada. Eu, particularmente, acredito que hoje seja mais uma delas, apenas com fins retóricos e para cortes específicos para a sua população interna, que a finalidade dela ter sido chamada para o dia de hoje. Pois é, Luca, ainda mais diante das falas que a gente tem repercutido aqui, né? O líder iraniano dizendo que não vai ficar assim, que os Estados Unidos cruzaram a linha vermelha, que eles vão contra-atacar, inclusive as bases militares nos Estados Unidos no Oriente Médio. Por outro lado, também, até o vice-presidente americano, J.D. Vance, se manifestou após o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Segundo ele, os Estados Unidos não têm interesse em um conflito longo e disse que o ataque foi uma abordagem limitada. Mas, se o Irã atacar alguma base nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai ver uma escalada também e os Estados Unidos entrando de fato na guerra. Exatamente. A sua análise está extremamente correta se a gente pensar que são 40 mil homens espalhados em mais de 15 bases norte-americanas pelo Oriente Médio, 13.500 no Kuwait, cerca de 10 mil no Catar, tantos outros na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque. Então, muitos deles já estão em alerta, mas você atingindo uma base militar norte-americana, você sabe que a retaliação vai ser também muito forte. No passado, nas guerras mais recentes, o Estado Islâmico realizava ataques constantes às bases norte-americanas no Oriente Médio e a resposta era sempre bastante forte. Não dá para se esperar algo diferente dentro deste contexto, por isso mesmo os iranianos sabem que devem fazer uma resposta por conta de tudo aquilo que é esperado de um governo, como um governo teocrático, uma resposta interna, mas devem dar uma resposta medida no ponto de que a tréplica não seja ainda mais humilhante, ainda mais forte e inviabilize a continuação do governo. Serão dias muito importantes, as próximas horas serão cruciais, obviamente que a gente vai ficar aqui monitorando tudo e vendo quais serão as repercussões, né? Como o presidente Donald Trump responderá caso isso aconteça. Há várias possibilidades de resposta do Irã, uma delas é atacar as bases americanas, seria aquela mais próxima do seu território, mas o fechamento do Estreito de Hormuz, ataques terroristas com as células que ele patrocina ao redor do mundo, são muitas possibilidades e muitos países em alerta neste momento, porque sabem que uma resposta virá. Não sabemos como, não sabemos quando, mas que ela virá, com certeza virá. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, obviamente. Peço para você ficar atento aí também nessa reunião da ONU, apesar de a expectativa realmente não ser das mais, vamos dizer assim, otimistas, justamente porque não tem resolução, né? Eles baixam ali, falam, fazem discursos, narrativas são geradas, mas efetividade nas ações realmente não tem. Porque caso, tudo bem, foram tratadas as devidas questões ali na reunião da ONU. E aí, automaticamente, eles fazem normalmente um documento e encaminham aos países que estão no conflito. Se eles desrespeitaram, o que acontece de fato, Luca? Essa é a pergunta que muita gente faz também. Esse é o grande problema da ONU. Ela tem passado por uma crise institucional crescente durante os últimos 20 anos por não conseguir, de fato, mostrar resoluções concretas a vários conflitos que mataram centenas de milhares de pessoas. Muitos dizem que esse molde que foi criado do Conselho de Segurança após a Segunda Guerra está obsoleto, onde a ordem mundial refletida na sua composição é exatamente aquela dos vencedores da Segunda Guerra Mundial e que há sempre um bloqueio de um bloco sobre o outro, seja a Rússia bloqueando os Estados Unidos bloqueando a Rússia. No caso em questão, a gente também vê que muitas das resoluções, por mais que sejam aprovadas, a ONU não tem mecanismos para impô-los, ou seja, é um documento, é uma resolução, uma decisão de caráter muito mais simbólico, onde nós não teremos ferramentas necessárias para fazer com que essas medidas sejam cumpridas. O mesmo vale para o Tribunal Penal Internacional. Tantos mandados de prisão foram emitidos pelo presidente Putin, por Benjamin Netanyahu, entre tantos outros, mas ele não consegue fazer com que isso seja cumprido, né? É muito difícil fazer que seja cumprido. E aí a credibilidade vai diminuindo e muitas pessoas, cresce a percepção nas
as pessoas de que é um órgão ineficiente, um órgão que, de certa forma, não tem conseguido responder às demandas crescentes de um mundo globalizado, com muitos conflitos regionais e com muitas preocupações sobre o dia de amanhã, com a possibilidade de um conflito mundial, enfim. É algo que a gente precisa também questionar as lideranças, ver como que a ONU ocupará esse papel durante os próximos anos, porque muitos calculam a irrelevância daqui a algum tempo, se baseará apenas em alguns órgãos responsáveis pela alimentação, pela vacina das pessoas, o que é obviamente muito importante e deve continuar, mas para as decisões muito, muito importantes no mundo, a gente vê que acaba sendo realmente tendo um papel um pouco mais decorativo, se assim podemos dizer. É bonito falar da ONU, fazer os seus discursos, ter as resoluções aprovadas, mas até que ponto essas resoluções têm mudado a vida das pessoas? Fica essa indagação para que a nossa audiência também possa tentar se responder. Pois é, Luca, e a gente acompanhando aqui as imagens ao vivo da reunião, né, que está sendo realizada nesse momento, a gente percebe que já começou. Vou até pedir para você fazer a tradução para a gente, para saber o que o secretário-geral está falando nesse momento. Por favor, Luca. Retaliation. To avoid it, diplomacy must prevail. Civilians must be protected. Para evitar retaliação, a diplomacia precisa reinar. Os civis precisam ser protegidos. Nós precisamos atuar de maneira definitiva e eficiente para parar as hostilidades. We need a credible, comprehensive and verifiable solution. Nós precisamos de uma solução verificável e crível para que nós possamos continuar. Principalmente no programa nuclear, a Agência Internacional de Energia Atômica é a nossa agência principal neste campo. Iran must fully respect it. O Irã precisa respeitar, como signatário do Tratado de Não Proliferação, todas essas medidas, including international humanitarian law. Todo o direito internacional humanitário precisa ser respeitado. Toward a peaceful resolution. But peace cannot be imposed. As Nações Unidas estão preparadas para apoiar qualquer resolução pacífica. Madam President, we face a stark Senhora Presidente, nós deparamos com uma dificuldade inicial. Continuar a guerra e fazer mais pessoas morrerem ou destruição do sistema internacional. Ou temos também o caminho de desescalada, diplomacia e diálogo. E eu peço para esse Conselho e todos os membros presentes que atuem para promover este diálogo. E não podemos deixar com que a chance para a paz seja passada. Obrigado, senhor secretário-geral, por essas primeiras observações. Madam President, on the evening of 21 June, the President of the United States announced that the U.S. military conducted strikes against the Na noite do 20 de junho, os militares estadunidenses comentaram que realizaram algumas operações dentro do Irã. Logo depois, a Agência Internacional confirmou que vários ataques nesses locais aconteceram, instalações nucleares. Muitos agentes do Irã confirmaram que todas as pessoas saíram de lá rapidamente e todo o urânio foi transferido antecipadamente, e que não há nenhum vazamento de radiação em cada uma dessas localidades. Muitos disseram que o perímetro da instalação de Fordow foi atacado. A entrada e a saída em Fordow foi destruída. Imagens de satélite mostram que muitos locais foram danificados. Eu peço para que todos os nossos os funcionários da Agência Internacional de Energia Atômica conduzam observações nessas regiões. Peço para que isso seja conduzido pelo diretor-geral Grossi.
Isso tudo tem que ser observado do ponto de vista mais sério possível. Isso marca o começo perigoso de um conflito que tem tirado vidas em tantos países. E essa é uma ameaça direta à paz internacional e segurança internacional. That we were teetering on the edge of a full-blown conflict. E há alguns dias o diretor-geral nos disse que nós estávamos a poucos passos de um conflito muito maior. E até hoje estamos no 10º dia do conflito e as hostilidades trocadas entre Israel e Irã. IRGC said it had launched some 40 missiles at Israel. A Guarda Revolucionária Islâmica também disse que jogou 14 mísseis em Israel, disparou 14 mísseis em Israel. Cerca de 80 pessoas estão feridas dentro do Israel, na cidade de Barash, nos subúrbios de Tel Aviv, incluindo muitos prédios residenciais e também asilos de idosos. Israel também disse que conduziu vários disparos a alvos militares dentro do Irã. As IDFs disseram que 35 jatos atingiram vários alvos militares no Irã. A mídia iraniana reportou que houve muitas mortes civis e também perda de muitas infraestruturas civis. Israel attacked for a second time since 13 June the Isfahan nuclear complex, hitting 6 buildings. E no dia 21 de junho, pela segunda vez, Israel atingiu a instalação nuclear de Isfahan. 430 people have been killed and more than 3,500 e até hoje, cerca de 430 pessoas morreram no Irã e mais de 3.000 feridas por conta dos ataques israelenses dentro do Irã, a maior parte deles sendo civis. 25 Israelis have been killed. De acordo com as autoridades israelenses, 25 pessoas morreram since the beginning of exchanges with Iran. E mais de 3.000 feridas até agora. The conflict risks engulfing the region in further instability and volatility. O conflito arrisca de trazer todos os países da região para um conflito maior. The Houthis in Yemen and some muitos grupos paramilitares ligados ao Irã também advertiram contra a participação norte-americana no conflito, como os Houthis no Iêmen. Iran's parliament unanimously expressed support for measures to close the Strait of Hormuz. O parlamento iraniano unanimemente expressou a concordância em fechar o Estreito de Hormuz. O Conselho Supremo Nacional do Irã vai tomar a decisão final. Madam President, eu relembro a todos que todos os países devem continuar cumprindo com a lei internacional marítima. Peço para que os civis não paguem o preço pelos confrontos militares liderados por vários países nessa região. I echo the Secretary General's call on member states and on the members of the Security Council. Eu ressoo os pedidos do secretário-geral Guterres para que haja uma desescalada e que haja também a aplicação da Carta das Nações Unidas para finalizar todas essas disputas militares através de meios pacíficos. Todos os países precisam cumprir com os seus compromissos nucleares. Todos os países também precisam seguir o direito internacional humanitário. A continuação da escalada não é a solução para esse conflito. Precisamos do diálogo, diplomacia e desescalada agora. Agora dou a palavra ao senhor Rafael Mariano Grossi. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço ao secretário-geral pelo seu apoio permanente à Agência Internacional de Energia Atômica e para mim mesmo.
right now. Também agradeço ao assistente do secretário-geral pelas suas observações até agora. A special session of the Board of Governors of the IAEA tomorrow morning in Vienna. Amanhã eu tenho uma participação direta com a nossa reunião direta com a Agência Internacional de Energia Atômica em Viena para discutir aquilo que aconteceu hoje e o que continua a acontecer hoje. Secretary-General, Madam President, dear Senhor Secretário-Geral, Madame Presidente e representantes dos outros países, colegas. The non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century is on the line. O programa de não proliferação nuclear que regiu o mundo quase 50 anos está em risco. As questões nucleares no Irã se tornam ainda mais sérias depois do ataque de ontem. Nós temos uma janela de oportunidade para tentar utilizar a diplomacia para solucionar esse caso. Violence and destruction could reach unthinkable levels. And the global non-proliferation regime violência e violência e destruição podem alcançar níveis nunca antes vistos. Irã, Israel e Irã, o Oriente Médio precisam de paz. E nós temos um caminho para a diplomacia. Eles precisam voltar à mesa de negociação e precisam autorizar os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica a fazer todos os tipos de vistorias dentro das instalações nucleares no Irã. 400 kilograms of enriched uranium at 60%. Também precisam entregar todas aquelas quantidades de mais de 100 quilos de urânio enriquecido acima de 60%. E nós precisamos antes conseguir checar tudo aquilo que aconteceu em campo. E precisamos dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica. E o Irã precisa fazer a sua parte. Para isso, nós requeremos uma cessação de todas as hostilidades e acesso a todas as instalações, para que tenhamos segurança para trabalhar. Special measures by Iran to protect its nuclear materials and equipment can be Precisamos também de todas as medidas especiais para proteger o seu material nuclear. Para proteger toda a possibilidade de radiação e para que ele siga com todas as obrigações com a Agência Internacional de Energia Atômica. Let me update you on what has occurred at Iran's nuclear sites since I last addressed this council. E agora deixe-me atualizá-los de tudo o que aconteceu nas instalações nucleares do Irã desde que falei a última vez aqui, os últimos 3 dias. Main location for enriching uranium at 60%, indicating the use by the United States of America of ground-penetrating munitions. This is consistent with statements. Nós conseguimos observar que houve sim destruições na instalação principal do Irã que é capaz de enriquecer urânio acima de 60%. Is in a position to assess the underground damage at Fordow. Mas ninguém, por enquanto, tem capacidade de concluir, de inferir o que aconteceu na parte subterrânea. Overnight, with the US confirming their use of cruise missiles. Também outras localidades em Isfahan e Natanz foram atingidas com mísseis de cruzeiro durante a última noite. Conversion process. Also, at this site, entrances to tunnels used for the storage of no processo de convergência de urânio, também esses locais foram atingidos na sua entrada e na saída. E também acreditamos que foram todos atingidos. The enrichment plant has been hit again, with the US confirming that it used ground-penetrating munitions.
Também o ponto principal de combustível foi atingido novamente, responsável pelo programa de enriquecimento de urânio. Radiation levels at the 3 sites. The situation at all other sites in Iran remains as I described them to you 3 days ago. Os níveis de radiação continuam os mesmos, como eu expliquei durante os últimos 3 dias da minha última aparição perante a todos vocês. With the IAEA's Incident and Emergency Center. Madam President, the IAEA has consistently underlined, as stated a Agência Internacional de Energia Atômica resolutions, that armed attacks on nuclear facilities should never take place and could result que nós sempre repetimos que nenhum tipo de ação militar deve acontecer em instalações nucleares, que pode ocasionar uma tragédia não só dentro, mas também fora de todos o perímetro onde ela ocorreu. Eu peço novamente para que todos passem por um momento de desescalada, que se restringam a não atacar nessas localidades. E precisamos também da garantia a longo prazo que o Irã não adquira armas nucleares. Como eu falei há 3 dias, eu estou pronto para viajar imediatamente e estou pronto para conversar com todos os partidos envolvidos, todas as partes envolvidas, para garantir a proteção das instalações nucleares e garantir a utilização do uso da energia nuclear apenas para os fins de acordo com o Tratado de Não Proliferação. Nuclear safety and security experts to Iran immediately. A Agência Internacional de Energia Atômica pode enviar agentes e inspetores para o Irã imediatamente. Senhora Presidente, no more important and universally supported endeavor than ensuring that we use the enormous power of the atom for good. É extremamente necessário que todos nós, neste momento, utilizemos o poder do átomo para o bem. Isso depende de uma diplomacia feita de forma bem feita. Of individual positions and views, one thing is certain, and this is independentemente da visão das pessoas, uma coisa é certa. Nós não estaremos mais seguros se mais armas nucleares estiverem nas mãos de mais países ao redor do mundo. Thank you very much. Por isso, peço para que nós possamos trazer esse confronto militar para um final, para um desfecho. Eu dou a palavra para o representante da República da Coreia. Obrigado, senhora Presidente. Presidency of the Security Council for promptly convening today's meeting at this. Agradeço ao presidente Diana pela sua presença. I thank the Secretary General for his powerful statement. I also appreciate Obrigado, secretário-geral, pelas suas observações. E também o diretor-geral Grossi, pelas informações. This council has met 3 times. Em apenas uma semana, esse conselho se encontrou 3 vezes. E a cada encontro nós falamos de mais conflitos. E a República da Coreia, a Coreia do Sul, reitera sua profunda preocupação com essa escalada de violência no Oriente Médio e pede pela desescalada. Quando nos juntamos na última sexta, nós tínhamos esperança que o caminho para a diplomacia podia surgir. E agora essa esperança está ainda mais distante do que antes. The Republic of Korea remains firmly convinced that no sustainable resolution to this crisis can be achieved through military means alone.
E mesmo com essa falta de esperança, a República da Coreia está certa que nenhum tipo de desfecho positivo poderá ser encontrado através de questões militares apenas. Nós pedimos para todas as partes a pararem com as hostilidades e que voltem a se engajar em conversas diplomáticas. Senhora Presidente, esse momento é fundamental para que nós possamos impedir o espiral de violência e para que podemos garantir as leis do direito internacional e garantir também os tratados de não proliferação. Esses são princípios fundamentais, principalmente nesse momento em que a situação se desenvolve. A Coreia do Sul agradece à Agência Internacional de Energia Atômica pelos seus esforços. All parties need to return to the table. So both military Todas as partes precisam voltar para a mesa e abandonar as ações militares. In conclusion, Madam President, em conclusão, Madame Presidente, é fundamental para evitar qualquer escalada militar. E nós fortemente esperamos que essa pequena janela de oportunidade para diplomacia seja utilizada. Thank you, Madam President. Dou a palavra ao representante da Serra Leão. Obrigado por conduzir esse encontro da Conselho de Segurança. A situação no Oriente Médio é bastante grave. International peace and security. E a nossa principal função é manter a paz e a diplomacia. Agradeço o secretário-geral Antônio Guterres pelas suas observações iniciais. Sierra Leone aligns with the Secretary-General's call for immediate de-escalation. A Serra Leoa se alinha com o pedido de todas as desescaladas e o fim de todas as guerras. The alarming developments compel this council to act with urgency. Os desenvolvimentos alarmantes da situação pedem que esse conselho haja com urgência. Natanz and Isfahan in the Islamic Republic of Iran. Os ataques dos Estados Unidos a Fordo, Isfahan e Natanz na República Islâmica do Irã. Iran also responded with missile launches at Israel. Israel também atacou as bases nucleares no Irã e isso foi respondido com ataques de mísseis a Israel. In the nuclear facilities hit by the strikes. The event, however, heightened the risk of radiological disaster and increased civilian suffering. Nós não queremos que isso se transforme em um conflito com alto grau de radiação e atinja ainda mais os civis. Pedimos que também não hajam ataques às regiões densamente povoadas, seja no Irã, seja em Israel. Esses desenvolvimentos recentes, eles pedem que nós voltamos a tratar os princípios básicos da Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas, ela pede para que todos os membros evitem utilizar a força para o convencimento ou resolução de problemas. Nós estamos preocupados que os ataques americanos aconteceram sem nenhum tipo de autorização das Nações Unidas. As we approach the 80th anniversary of the Charter, born of a collective resolve to, and I quote, save succeeding generations from the scourge of war, end of quote, we are witnessing actions that undermine its promise. Nós ouvimos muitas pessoas dizendo que tomarão decisões para salvar as próximas gerações de
novas guerras, mas vemos muitas outras pessoas morrendo nessas guerras. Nós pedimos que o seguimento da Carta das Nações Unidas seja feito de maneira firme por todos. International humanitarian law requires particular caution regarding such sites due to the potential. Bom, seguimos então acompanhando a reunião com diferentes autoridades em relação a uma possibilidade de resolução do conflito. Luca Bassani fazendo a tradução para a gente. Inclusive, Luca, daquilo que foi dito até agora, né, a gente vai continuar seguindo aqui. A nossa produção também está atenta a essa reunião em relação aos olhos voltados do mundo, né, para que realmente a gente veja alguma questão que possa realmente estabelecer o diálogo entre os países em conflito, Estados Unidos, Irã, Israel, para que a gente possa, então, verificar o que está acontecendo na reunião e também as falas que vão sendo repercutidas das lideranças mundiais. Luca, do que foi dito até aqui, então, realmente aquela informação que você havia trazido, né, sobre o enriquecimento de urânio, o representante da agência internacional confirmou isso nessa reunião da ONU, né? Exato, eu acredito que dessas falas iniciais é a mais importante da gente prestar atenção. Afinal, o Conselho de Segurança é composto por 15 países, 10 deles são membros rotativos e 5 são membros fixos, né? No caso, 5 países com direito a veto, Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Rússia. E muitos desses países que têm falado agora, como a Coreia do Sul ou Serra Leoa, são países que fazem parte do grupo de 10 rotativos que, obviamente, têm o seu local de fala, mas não são diretamente envolvidos ou não têm um poder muito grande nas decisões. Obviamente que para ser tomada uma decisão no Conselho de Segurança também precisa do voto deles, mas o veto importante da gente observar é dos países que, como mencionei anteriormente, são membros fixos. Em relação a Rafael Grossi, o argentino, que é diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, ele ressaltou que qualquer tipo de ataque a instalações nucleares é extremamente desincentivado porque coloca em risco não só a área que foi afetada, mas áreas que estão ao entorno por conta da radiação ser um problema que poderia facilmente se espalhar por uma área mais ampla. Além disso, nós temos a disposição da agência em mandar fiscalizadores, especialistas imediatamente ao Irã para conseguir dar uma noção, né, fazer uma espécie de controle daquilo que aconteceu após esses ataques e ver se há algum risco de maiores níveis de vazamento de radiação ou se as estruturas foram severamente comprometidas. Ele disse na sua fala que durante o ataque norte-americano provavelmente não havia nenhum tipo de funcionário lá, já que previamente os funcionários de urânio enriquecido haviam sido retirados da instalação de Fordo. Aí é algo que precisaríamos ver as evidências, porque poderia, de certa forma, frustrar os planos dos Estados Unidos e de Israel, porque se o urânio já está enriquecido, basta que eles construam uma nova instalação e continuem a partir daquele grau de pureza até chegar aos 90%. O objetivo, pelo que nós observamos das falas dos Estados Unidos e Israel, é inviabilizar o programa completamente, inclusive destruindo o urânio já previamente enriquecido. E essa fala, ela se assemelha com aquilo que um dos assistentes do Ayatollah Khamenei disse há pouco, que grande parte do urânio enriquecido está intacto e isso não frustrará os planos da República Islâmica. Então, há tantas dúvidas, há tantas versões contraditórias que é importante que um órgão internacional imparcial como é a Agência Internacional de Energia Atômica possa seguir e ter a segurança para fazer o seu trabalho e listar os danos e listar o que de fato aconteceu, além de obrigar o Irã a permitir o acesso a todas as suas instalações nucleares, não apenas em algumas que são permitidas pelo governo, mas todas elas para evitar exatamente com que haja o desenvolvimento de uma arma atômica em contradição com o acordo de não proliferação que foi assinado pelo próprio Irã há muitos anos. É algo importante para a gente observar. Por enquanto, a gente espera as falas dos representantes mais importantes, que nesse caso serão dos Estados Unidos, como um dos países de membros fixos do Conselho de Segurança, e também Irã e Israel, que são convidados excepcionalmente para esse momento por conta de serem os países envolvidos no conflito. Enquanto os outros falarem, obviamente a gente vê um pedido reiterado de desescalada, para que a diplomacia possa conduzir toda a resolução desta guerra, mas
não teremos informações novas. É a reação esperada de diplomatas de alta carreira, como são esses diplomatas da ONU e representantes de diversos países que, como eu disse anteriormente, fazem parte do Conselho de Segurança com 15 membros. Exatamente isso. Nós seguiremos acompanhando, então, o Luca Bassani, né, que está monitorando toda essa reunião. Vou deixá-lo para você acompanhar, Luca, essa reunião, trazendo os detalhes aqui para a gente, um resumo daquilo que está sendo falado. Se tiver algo importante, pode acionar a gente, porque eu vou